Olá, tudo bem? Muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui a essa palestra que a gente vai estar falando sobre análise de dados. Eu vou estar falando para vocês, meu nome é Marcos Montenegro e é um grande prazer estar aqui podendo falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí para toda a organização do evento por esse convite, por ter aberto esse espaço aí para a gente conversar. É um grande prazer para mim poder estar aqui, porque eu também fui aluno do Cefet. Eu me formei aí no ano de 2010 como técnico de eletrônica. E antes da gente começar aí a falar um pouco mais sobre a análise de dados, sobre Alteryx, antes da gente começar toda essa conversa, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês entenderem aí quem eu sou. Como eu falei, meu nome é Marcos Montenegro. Eu trabalho na empresa chamada Data Meaning, é uma consultoria de inteligência de dados aí que atua nos Estados Unidos. Eu sou especialista Alteryx lá, eu trabalho com automação e análise de dados para os nossos clientes. Eu também já trabalhei aí como consultor tributário, tá, na PwC, uma grande consultoria global que existe. Eu sou formado, como falei, como técnico de eletrônica pelo Cefet. Eu também me formei como especialista em desenhista elétrico pelo ProMimp da Petrobras. Eu também sou formado como contador, sou formado como analista e desenvolvedor de sistemas e tenho pós-graduação, tenho um MBA em Data Intelligence e Analytics. Tá? Então esse aí é o meu background, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre análise de dados, por isso que eu estou podendo trazer essa discussão aqui para a gente hoje. Tá? Então, outra coisa que é interessante eu falar, vocês gostando aí do que a gente vai estar debatendo hoje, vocês gostando de análise de dados, gostando de Alteryx, se sinta convidado, na verdade, a vir para o meu canal, porque eu também sou youtuber. Eu tenho o canal Black Hill Ninja, onde eu ensino as pessoas gratuitamente a aprender um pouco mais ali como é que utiliza a ferramenta Alteryx para fazer as análises e tudo mais, entender um pouco mais, até para que depois consiga também conseguir certificações na ferramenta, tá? Então, vamos começar aí, vamos falar um pouco mais sobre a análise de dados, mas antes disso, quero te fazer uma rápida perguntinha. O que você acha que é a análise de dados? Se você respondeu que análise de dados é entender dados coletados e gerar informação útil com isso, parabéns, você já entendeu aí mais ou menos o que significa, o que é uma análise de dados. Mas vamos dar uma olhada só nesse trechinho traduzido aí do Masters in Data Science. A análise de dados é o processo de analisar dados brutos buscando encontrar tendências e responder perguntas. Então, é a capacidade que você vai ter de analisar uma grande massa de dados ou uma pequena base de dados, e no meio dessa base bruta, desse monte de dado jogado ali, você conseguir trazer informação relevante, encontrar padrões, tendências que existam ali, e assim você responder perguntas do negócio, responder perguntas que sejam úteis para que o negócio continue acontecendo. Então a análise de dados vai muito nesse caminho de entender padrões e transformar tudo isso em informação útil. Para você ter uma ideia, eu estou trazendo aqui para vocês trechinhos, né, de algumas matérias que saíram, que é da Você S.A. e da Isto é Dinheiro, falando um pouco sobre análise de dados e de Data Science também, de como o mercado está procurando gente, que são áreas que estão em muito crescimento agora e com certeza por muitos anos ainda, e que na verdade a gente no Brasil principalmente tem um déficit muito grande de profissionais dessas áreas. Então, como você pode ver até ali na matéria que saiu na Você S.A., os salários são muito altos, você consegue aí ter salários muito bons trabalhando
na área de análise de dados e de ciência de dados. Então, é muito interessante que você considere aí para frente, mesmo que trabalhando ainda na área técnica ou que você siga para uma engenharia, que você considere, mesmo que não virando um analista de dados, que você ganhe conhecimento de análise de dados para que se diferencie no mercado e possa também ser um desses profissionais aí tão buscados, que existem poucos no mercado aí. Então, para tentar resumir um pouquinho aí do que você faz com a análise de dados, você pega aí dados brutos, como você vê nesse primeiro exemplo, você pega dados completamente, a princípio, desconexos, você olha todos eles ali e identifica padrões dentro desses dados, você identifica tendências, como está no quadrado do meio, onde aqueles mesmos pontos pretos que tinham ali que representavam esses dados que eu estou falando, você começa a ver que tem alguns dados ali que são amarelos porque eles correspondem à mesma coisa, ao mesmo grupo, a uma mesma categoria, a um mesmo contexto. Então você consegue, dentro de uma grande massa de dados brutos, você consegue encontrar dados que tenham similaridade, que tenham conexão. E aí representado por essas bolinhas amarelas. Mas, mesmo você encontrando esses dados ali no meio, não é o bastante. Você, como analista de dados, ou seja, em qualquer outra função, atuando, fazendo uma análise de dados, vai ser importante que, além da identificação, você organize seus dados de forma a conseguir extrair uma informação realmente útil ali no meio. Então, como você consegue ver no terceiro quadrado, a gente já pegou aquelas bolinhas que a gente já tinha identificado, que faziam parte de um mesmo contexto, e agrupou todas elas ali juntas, conectando elas, enquanto as outras bolinhas pretas, por mais que não tenham feito parte daquele grupo de dados ali que eu quis transformar em uma informação, eles também estão organizados, eles estão separados ali para que, de repente, em algum outro momento, se necessário, eu possa também recorrer a essas bolinhas pretas aí, que são os outros dados, e encontrar novas tendências, novos padrões, para conseguir responder outras perguntas que essas minhas bolinhas em amarelo não conseguiram responder. Então, o analista de dados, ele vai fazer todo esse processo aqui. Ele vai pegar uma base de dados lá, bruta, que não foi trabalhada, muitas vezes é uma extração de um sistema, ou alguma coisa desse tipo. Por exemplo, pode ter sido a captação de diversos sensores de equipamentos que estão ali rodando o tempo inteiro. E aí você pode ter essa massa de dados gigantesca para você dar uma analisada, você encontrar ali no meio certas informações, certos insights. Então você pode olhar aquilo ali, todos aqueles sensores, por exemplo, e você encontrar que tem alguns sensores ali que estão variando de uma forma diferente, que estão variando de uma forma inesperada. E aí esses, por exemplo, podem ser sensores a se dar uma atenção especial. E você só consegue saber isso a partir do momento que você faz essa análise de dados para você conseguir identificá-los no meio dessa massa bruta, tá? E quando você organiza efetivamente os dados, você consegue tomar uma decisão do que de fato é necessário, porque nesse exemplo pode ser que essas variações de sensores, na verdade, por mais que sejam atípicas, sejam completamente explicáveis por algum evento climático ou por algum outro evento que possa ter acontecido, e não seriam de fato problemas. E aí você consegue, sabendo já depois dos dados organizados, tomar a melhor decisão baseada nessas informações que você conseguiu coletar dos seus dados de forma organizada. Tá bom, mas aí, agora que você já sabe um pouco de análise de dados, como é que esse Alteryx entra na história, né? Alteryx é uma ferramenta líder de mercado em Analytic Process Automation, ou seja, é uma ferramenta, na verdade, um conjunto de ferramentas que possibilita você automatizar processos analíticos, ou seja, processos de análise de dados, processos de ciência de dados,
de forma simples, de forma muito mais fácil para o usuário fazer e rápido, mesmo que esse profissional não seja um profissional da área de dados, mesmo que esse profissional não entenda muito a respeito de programação, não saiba muito a respeito de estatística ou qualquer coisa do tipo, ele consegue usar a ferramenta e criar análises poderosas de dados, seja qual for a área que ele está atuando. Então, pode ser uma pessoa da área de eletrônica, que está fazendo aí trabalho com diversos equipamentos eletrônicos, pode ser uma pessoa da área financeira, um contador, por exemplo, pode ser qualquer área que vá precisar de análise de dados e, então, qualquer profissional de negócio mesmo, que não seja uma pessoa que seja um engenheiro ou um técnico, mesmo qualquer outra área consegue pegar essas ferramentas e construir sua própria análise de dados. Mas e aí? Tudo bem, a Alteryx consegue fazer tudo isso, ótimo, mas como é que isso ajuda vocês, não é? Bom, Alteryx é um dos requisitos que mais tem crescido dentro das vagas, principalmente de análise de dados, mas independente disso, muitas empresas estão adotando o Alteryx aqui no Brasil e empresas no exterior também têm adotado muito o Alteryx. Então, você que está para entrar aí no mercado de trabalho, você sabendo o Alteryx, é muito provável que isso te destaque independente da área de atuação que você vai estar. Então, você conseguindo saber Alteryx, você vai saber fazer análise de dados e assim você vai conseguir otimizar a sua produtividade como profissional e assim você vai conseguir se destacar como profissional no mercado, sendo um profissional que, além daquele conhecimento, por exemplo, de técnico, você ainda é capaz de fazer isso em grande escala por conhecimento de análise de dados. Ou seja, você aprendendo Alteryx e, por consequência, aprendendo análise de dados, você, sem dúvida, vai aumentar a sua empregabilidade, ou seja, você vai ter mais opções de carreira, mais opções de trabalho, e sem dúvida será muito mais procurado, porque hoje o mercado procura muita gente de Alteryx e não acha. Além disso, independente, como eu falei, de qualquer área que você trabalhe, a sua produtividade vai conseguir ser acelerada, vai ser uma produtividade ainda maior pela sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados, isso sem precisar ali de uma equipe de desenvolvedores que te apoiem para isso, você mesmo vai conseguir fazer toda essa análise por você. E além disso, graças a todo esse aumento de produtividade, de empregabilidade, você sem dúvida poderá alcançar posições com salários ainda maiores. É muito comum hoje empresas do exterior, empresas fora do Brasil, procurarem profissionais no Brasil que queiram trabalhar com eles para desenvolver em Alteryx. E isso acaba trazendo uma quantidade, na verdade, um salário muito interessante por conta da moeda externa, né? Então você acaba recebendo em uma moeda que não é a brasileira. E isso vai, sem dúvida nenhuma, elevar o seu salário, como a gente conseguiu ver ali nas matérias que a gente viu da Você S.A. e da Isto é Dinheiro, onde os salários podem chegar aí a 10, até 20 mil para o gerente, enfim. Você com certeza poderá ter uma melhoria considerável com esse conhecimento. E você que agora já está começando aí a gostar um pouco mais do que a gente está falando, se você tem interesse de aprender um pouco mais de Alteryx e dar uma olhada ali de como funciona, a Alteryx oferece um programa chamado Alteryx for Good, em que nesse programa ela permite que estudantes e professores também, os interessados, possam conseguir uma licença gratuita de 1 ano para fins de estudo. Então você consegue ali pegar essa licença e começar a entender melhor como funciona a ferramenta, fazer os testes que existem no próprio site da Alteryx, para que você consiga evoluir com essa ferramenta, independente se você já está atuando no mercado com ela ou não.
Então você consegue aí melhorar com ela e você consegue se preparar, inclusive, para provas de certificações que a Alteryx oferece, que quando você passa nela, você consegue aí mostrar para o mercado o seu nível de conhecimento com a ferramenta. Outra coisa muito interessante que a Alteryx proporciona é a comunidade Alteryx. A comunidade Alteryx é como se fosse um fórum que as pessoas vão lá postar dúvidas que tiveram utilizando a ferramenta Alteryx e outras pessoas vão lá e vão responder essas dúvidas, tentando ajudar o máximo possível para que elas consigam resolver os problemas que tiveram. Assim, te ajudando a conhecer melhor a ferramenta, porque você vai ver ali várias soluções distintas. E dentro da comunidade Alteryx, inclusive, você tem caminhos de aprendizado, você tem matérias, blogs, enfim, falando sobre determinadas opções que existem dentro da ferramenta. Você consegue entender melhor aí para que serve cada coisa na ferramenta, como é que você consegue desenvolver, por exemplo, modelos preditivos com a ferramenta. Então você tem essa comunidade Alteryx que é muito rica e ajuda demais você a estudar. Então, ok, a gente já sabe aí um pouco sobre a análise de dados, a gente já sabe um pouco mais também sobre o Alteryx em si, mas agora está na hora da gente ter uma coisa um pouco mais prática. Vamos dar uma olhada como funciona de fato fazer uma análise de dados e como é que, na verdade, isso funciona dentro da ferramenta Alteryx para que vocês, tendo interesse em continuar aprendendo, possam mais para frente pegar uma das licenças de estudante, como eu falei, e dar uma aprofundada por vocês mesmos, fazer algumas brincadeiras mesmo com a ferramenta para vocês entenderem ainda melhor como é que faz a análise de dados. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que é o Alteryx. Então vamos olhar agora na prática como é que é o Alteryx, tá? Essa é a tela inicial do Alteryx, como você consegue ver aqui, tem vários elementos na tela, tem várias coisas aqui, mas um ponto interessante aqui, um ponto importante até na verdade de você entender, é tudo que a gente desenvolve no Alteryx, a gente chama de workflows, são fluxos de trabalho, tá? Existem diferentes tipos de workflow, mas, no fundo, todos são workflows, são fluxos. Então, é dessa forma que eu vou estar chamando aqui para vocês entenderem sempre, tá bom? Aqui, como você pode ver, eu tenho uma parte central, em que é onde eu tenho o meu fluxo, de fato, onde eu desenvolvo o que eu quero dentro do Alteryx, e que para você que é de eletrônica, você vai notar que até lembra ali um pouco um circuito eletrônico, né? Então, você tem ali várias pecinhas, todas elas conectadas. Assim como num fluxo você tem lá a sua fonte, por exemplo, de energia, e aí você vai passando por vários elementos como resistores, enfim, transistores, vários elementos eletrônicos, até chegar em alguma função que você queira para depois voltar, né, e fechar o seu sistema. Só que aqui você não precisa ter essa volta, né, de voltar para a origem para fazer todo aquele sisteminha elétrico. Tá? Então aqui você também tem essa lógica de você ter vários elementos e elas vão todas se conectando. Isso fica tudo aqui nessa parte central que a gente chama de Canva, que é onde você vai desenhando esse seu desenvolvimento. Além disso, você tem várias coisas aqui. Nessa parte de cima, que você vai poder ver aqui, são todas as ferramentas que existem dentro do Alteryx. Porque a facilidade do Alteryx está no fato dele ser o que chamam de drag and drop. Ou seja, você não precisa saber nada de programação, você não precisa saber nenhuma linguagem de programação, e você mesmo assim consegue fazer todo o desenvolvimento que você quiser para analisar dados, para fazer modelos preditivos, enfim, você consegue fazer tudo isso somente arrastando ferramentas para dentro do seu Canva. Então, por exemplo, se eu quero começar meu desenvolvimento utilizando uma base de dados quaisquer, eu posso simplesmente ir na minha ferramenta de input, que é uma ferramenta que serve para você entrar dados no seu fluxo. Eu clico e arrasto para dentro do meu Canva. E pronto, eu já tenho agora isso feito. Eu só preciso dizer qual vai ser o meu arquivo de entrada, ou qual vai ser minha base de dados, meu banco de dados. Então agora, como você consegue ver, é daí que vem a facilidade do Alteryx. Você não precisa saber nada de programação, então você literalmente pode atuar em qualquer área. Você pode ser técnico de eletrônica, você pode ser engenheiro,
você pode ser contador, você pode ser o que quiser e, mesmo assim, vai ser fácil para você conseguir utilizar a interface do Alteryx, porque ele facilita nessa questão de drag and drop. Mas ok, agora que você já entendeu aí como é que é essa interface, né? Em vias gerais, claro, mas que a gente tem aqui o nosso fluxo e que tem as ferramentas ali em cima que você utiliza para fazer o seu desenvolvimento, vamos falar um pouquinho do exemplo aqui para você entender como é que funciona a análise de dados no Alteryx, tá? O que acontece? Eu tenho aqui uma base de dados que eu peguei na internet mesmo, em que eu tenho as informações registradas de algumas câmeras de trânsito nos Estados Unidos, lá no Texas, e que contam ali quantos carros, quantos veículos, na verdade, passaram naquela região. Isso por hora, ali, enfim, você consegue saber quantos veículos passaram. E aí a ideia aqui é tentar encontrar, no meu desenvolvimento, tentar encontrar com essa base de dados quais foram os horários ali que de repente pode ter tido algum problema nas minhas câmeras, porque apresentou um número muito grande de carros passando muito acima do normal, ou então que passou muito pouco, muito abaixo do normal. Então ali podem ser que indiquem problemas nas câmeras, ou podem ser que seja por algum motivo atípico mesmo. E aí vem o trabalho do analista de dados de encontrar esses dados e depois tentar investigar o porquê daquilo ali, por que aquilo aconteceu. Então, nesse fluxo, a gente vai olhar essa base e vai tentar encontrar quais são os registros, né, aqueles momentos em que as câmeras detectaram muito ou poucos carros passando. E, além disso, a gente também vai trabalhar aqui rapidinho um modelo preditivo. O que é isso? A gente vai estar vendo aqui que é possível com o Alteryx, através de uma base de dados como essa aqui, você ainda tentar prever valores para as suas bases. Ou seja, aqui eu vou tentar prever qual vai ser o fluxo de carros que vai ter nos próximos dias. Então, eu tenho até um determinado dia e eu vou tentar ali, com base em toda a variação que teve de quantidade de veículos passando, quanto que deve ser os próximos veículos dos próximos dias. Você consegue fazer isso com o Alteryx de forma muito fácil, mesmo sem ser uma pessoa de tecnologia, de forma geral, mesmo sem ser uma pessoa que seja programadora, seja estatística, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Então, para você ter uma noção, primeiramente, do tamanho disso aqui, a base de dados que eu estou utilizando tem mais de 4 milhões e 600 registros. A gente vai estar olhando mais de 4 milhões e 600 registros de uma vez só para tentar conseguir achar esses problemas ali no meio desses registros. Coisa que se você fosse fazer por você mesmo, assim, no olho, né, faria em muito tempo, demoraria muito tempo, você chegaria a ser inviável de você encontrar os problemas. Mas com o Alteryx você consegue fazer isso muito rápido. Tá? Então, como você consegue ver, eu tenho alguns elementos aqui dessa parte de cima, onde eu tenho minhas ferramentas, eu já tenho aqui no fluxo, que eu já montei esse fluxo para mostrar para vocês. Então, a gente consegue ver aqui que eu tenho, como eu falei, uma entrada de dados em que eu tenho esses registros das minhas câmeras. Então, eu tenho aqui o nome, né, da onde está a câmera, qual é a latitude e longitude, se precisar. Eu tenho aqui qual é a data em que isso foi registrado, dia, mês e ano, dia da semana, em que horário especificamente isso foi registrado e a quantidade de veículos que passaram ali, esse volume, é isso. Só que essa base bruta, assim, é meio difícil de você conseguir analisar. Então, no Alteryx, o que a gente faz primeiro é uma preparação dos dados. A gente tenta deixar os dados arrumados de uma forma que se torne mais simples e mais assertivo na hora de analisar. Então, como você consegue ver aqui, eu tenho uma caixinha que eu chamei de preparação de dados, e dentro dessa caixinha eu tenho todas as ferramentas que eu precisei usar dentro do Alteryx, só arrastando e colocando para dentro dessa área aqui que eu falei que chama Canva. Dentro dessa caixinha eu já tenho toda a minha preparação de dados. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho esses dados aqui, em que eu tenho a localização, longitude, latitude, dia, mês, ano, hora e tudo mais. Eu pego tudo isso aqui e, ao invés de trabalhar com esse dado só, você consegue ver no final da caixinha que a gente tem aqui os dados já
modificados. Porque eu entrei com meus dados brutos ali, daquela forma que eu mostrei ali, e depois disso eu fiz uma série de modificações ali nos meus dados para organizar eles de uma forma que, no final, aqueles dados lá se tornaram essa base aqui, em que eu tenho já uma coluna só de data, certinho, com qual é a região, qual é a localização daquela câmera, quantos veículos passaram por ali e qual foi a variação diária já. Então, eu já consigo ver aqui quanto que aumentou ou quanto que diminuiu de tráfego de um dia para o outro. E isso pode servir de um indicativo para a gente de que pode ter algum problema naquela câmera ou que alguma coisa anormal, alguma coisa atípica aconteceu naquele dia que talvez valha a pena investigar. Então você consegue ver que em algumas poucas ferramentas que eu arrastei para dentro do meu Canva, eu transformei esses 4.600.000 registros em 11.000 registros já agrupados, certinhos, de forma muito mais limpa para que eu consiga analisar os dados. Então, assim, lá eu tinha por hora, por minuto meus registros. Aqui eu já tenho só por dia, porque eu juntei, eu somei tudo aquilo, todos aqueles valores, aqueles registros que eram referentes a um mesmo dia, por exemplo. E assim eu consigo fazer uma análise um pouco mais limpa, mais direta. Tá? E se eu precisar, em algum momento, eu consigo voltar lá e abrir por determinada hora ou por determinado minuto que seja necessário, se isso for uma necessidade mesmo, para fazer a análise de forma mais assertiva. Tá? Então, agora que eu já fiz essa preparação de dados, já consegui ter esses dados agora bem bonitinhos aqui para poder trabalhar, agora sim eu vou fazer uma análise. É agora que entra a parte de fato da análise de dados, que é onde, a partir daquele momento que você já conseguiu preparar os seus dados para serem analisados, você vai começar a aplicar uma que a gente chama de análise exploratória, que é você entender melhor os seus dados, entender o que está ali no meio, o que está acontecendo com eles, para você fazer as identificações que você precisa. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a partir dessa minha base nova, eu consigo, por exemplo, criar um gráfico como esse aqui, em que você consegue analisar todo o comportamento dos seus dados. Então, você consegue saber qual foi o total de veículos mais comum, ou seja, você consegue ter uma noção de qual é o valor mais comum de você ter passando carros por ali. Então você consegue fazer isso certinho para você saber ali a média, a mediana, enfim, todos esses cálculos estatísticos que você possa precisar para identificar qual é o normal dos carros que estão passando naquele lugar. Tá? E aí você tem tudo isso certinho aqui, já muito fácil, com uma ferramenta depois da sua preparação de dados. Você já tem isso tudo pronto para você. Esse gráfico, você já tem aqui várias informações estatísticas, caso vocês tenham interesse aí, em algum momento de estudar um pouquinho mais sobre isso. O que é muito interessante, principalmente se você quiser ser cientista de dados. Tá? Então, isso aqui eu já consigo ver mais ou menos ali que é normal ter mais de 30.000 carros passando diariamente. Tá? É uma das informações que eu já consigo tirar logo de cara ali por esse gráfico, justamente porque eu consigo visualizar aqui o total de veículos e a densidade deles aqui. Tá? Outra coisa que eu consigo fazer aqui também, muito fácil, é esse gráfico de scatterplot. Com uma ferramenta também eu faço isso muito fácil. Para que eu faço isso? Para poder identificar, dentro dessa minha base de dados, possíveis outliers, ou seja, dados que estão ali no meio, mas que são incomuns, que não estão seguindo ali o mesmo padrão que meus outros dados. Então, como você consegue ver aqui, tem várias bolinhas nesse gráfico, e você vê que aqui embaixo tem uma massa bem densa. Por quê? São muitas bolinhas juntas. Cada bolinha dessas é um dado que eu tenho, é um registro que eu tenho. E aí você vê que, por exemplo, tem uma bolinha que está aqui em cima. Essa bolinha que está aqui em cima, ela está muito distante das outras porque ela é um dado outlier, ou seja, é um dado que não está indo no mesmo padrão que os outros. E dados outliers podem ser muitas vezes um problema para os seus dados, porque eles podem mascarar um pouco o que você está analisando. Então você pode, se você
não olha os outliers, você pode acabar tendo uma impressão dos seus dados que está sendo modificada, que está sendo alterada por conta de um dado que às vezes está muito discrepante. Tá? Então é interessante a gente identificar outliers para que você consiga trabalhar entendendo qual é realmente o normal dos seus dados, desconsiderando esses dados muito discrepantes. Tá? E aqui a gente consegue ver nesse gráfico muito facilmente esses dados outliers. Por quê? Se aqui está essa massa densa, porque tem muitas bolinhas ali, o que é o normal dos meus dados. Estão todos ali mais ou menos na mesma faixa, enquanto esses que estão muito distantes, que estão indo diferente do padrão. Agora que eu já entendi ele mais ou menos, o comportamento dos meus dados, eu posso, por exemplo, tirar esses outliers, que eu falei, beleza, identifiquei, já sei que tem realmente dados discrepantes na minha base de dados, e agora eu quero retirá-los. Eu quero trabalhar sem esses dados. A gente também consegue fazer isso dentro do Alteryx de forma muito fácil. A gente consegue, por exemplo, aplicar uma ferramenta que é conhecida como filtro, e você coloca ali qual vai ser a regra para você tirar esses outliers. Aqui, por exemplo, eu coloquei, se a variação diária for acima de 100% ou menor que 100%, tem coisa estranha, então eu quero que você tire esses dados aí, eu vou trabalhar só com o restante. E com isso a gente vai ver que eu vou ter uns 600 outliers aqui no meio dessa nova base já consolidada que eu tinha reduzido para 11.000. Mas mesmo assim, 600 deles são outliers, são dados que podem alterar o que eu estou querendo desenvolver, pode alterar porque está puxando a identidade dos meus dados para uma coisa muito distante da realidade. Então, eu vou tirar esses outliers e vou considerar apenas aqueles dados que realmente estão dentro da normalidade, que podem acontecer. E feito isso, a gente pode também prever dados. A gente pode pegar essa base gigantesca de informação que a gente tem e falar, ok, eu consigo saber mais ou menos como é que meus dados variam para cima e para baixo, mas eu gostaria de saber mais ou menos aí como é que devem ser os próximos dias, se isso vai crescer a minha quantidade de veículos, se vai diminuir. Queria saber mais ou menos isso. E o Alteryx também te permite isso. O Alteryx tem uma grande gama de ferramentas preditivas, ou seja, ferramentas que te auxiliam a criar modelos para prever dados de uma base. Tá? E aí você consegue ter, por exemplo, se você está trabalhando com manutenção de equipamentos, você pode tentar verificar ali, através de um modelo preditivo, quando que um determinado equipamento vai quebrar. Quando ele vai precisar de uma manutenção preventiva, porque você já verificou ali que pelo caminhar do desempenho daquela máquina, por exemplo, provavelmente em, sei lá, 10 dias aquela máquina vai quebrar, então você já consegue agendar uma manutenção antes que isso aconteça e que seja pior por conta disso. Então, com o Alteryx você consegue criar todas essas ferramentas e, como eu disse no começo, você consegue criar mesmo sem ter conhecimento de linguagem de programação, mesmo sem ter grandes conhecimentos estatísticos ou qualquer coisa do tipo. Qualquer pessoa consegue vir aqui e criar esses modelos, porque são todos já guiados pela ferramenta, onde você só precisa arrastar a ferramenta, as ferramentas que forem necessárias para criar esse modelo, e você só vai ali configurando cada uma, dizendo o que você quer em cada uma delas. Você só vai precisando apontar essas coisas. Então, mesmo vocês, agora ainda estudantes, ou vocês professores, conseguem vir aqui, pegar uma ferramenta dessa, uma dessas ferramentas aqui do Alteryx, e já construir modelos preditivos e trabalhar com grandes massas de dados até, para tirar novas informações relevantes para você. Então, como você consegue ver nesse modelinho preditivo que foi criado, a gente consegue ver esses gráficos aqui, que em um primeiro momento pode até assustar, mas que eles são bem simples, na verdade, de você entender, tá? Mas o principal aqui, que eu vou mostrar aqui, para você ver como na verdade é simples, só dá uma assustada de cara, é esse aqui, que é o de Forecast, que é onde está a minha previsão, tá? Você vê esse gráfico aqui, todo, nossa, muita coisa, não estou entendendo nada. O que você está vendo aqui é toda a base de dados. Aqui nessa base de dados a gente tem registros de 3 anos de informação.
Então tem muita coisa aqui. Mas a gente só precisa ver o de agora, mais ou menos, né? Na verdade, não de agora, porque essa base é de 2019, mas é só os últimos dados. O que a gente vai fazer? Eu só preciso selecionar aqui, ó, no final, vim com o mouse mesmo, peguei aqui e eu selecionei só essa área que é mais do final dos meus dados. E aqui, nessa última parte, você vai ver que até aqui são meus dados mesmo, até onde eu sei. E a partir daqui é a minha previsão de valores que eu construí com esse modelo preditivo. Então, tudo que está para cá não existe ainda. Mas o meu modelo preditivo do Alteryx, com apenas essas ferramentas que eu mostrei, já consegue dizer para mim a previsão de oscilação que vai ter no meu tráfego de veículos aí dessa base. E como você consegue ver que ainda tem essa outra área aqui mais azulada, que é o fundo, isso ainda é um intervalo de segurança, ou seja, esses valores que eu estou prevendo nessa linha, eu ainda estou dando ali a certeza para o usuário que, mesmo que esse valor varie, ele vai variar provavelmente só dentro dessa faixa de valores aqui que está cobrindo a área azul. Então você vai ter certeza ali que, por exemplo, nesse caso, nenhum valor vai exceder ali nesse dia os 45 mil, por exemplo. Não vai. Isso não vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. Teria que ser uma coisa muito atípica para isso acontecer. Tá? Então, aqui você já consegue criar um modelo preditivo de forma muito simplificada e, como eu falei, mesmo sem saber nada de linguagem de programação. O que faz com que você, independente da área que você trabalhe, da área que você vai atuar, você, com o poder de análise de dados e ainda mais com o poder do Alteryx, você consiga fazer grandes análises muito poderosas para qualquer área, seja financeira, você pode fazer, por exemplo, cálculo de orçamentos, você pode fazer previsão, como eu falei, de manutenção. Você tem uma gama muito grande de possibilidades com essa ferramenta e com a análise de dados. Então, esse aí foi um apanhado sobre como é que você faz uma análise de dados no Alteryx, como é que você consegue fazer modelo preditivo e tudo mais. É claro, foi muito superficial, não mostrei toda a construção, mas assim você já consegue ter uma ideia que com algumas poucas ferramentas, algumas coisas que você arrasta para dentro daquela área de Canva que eu falei, você já consegue construir grandes manipulações de dados, já consegue trabalhar para organizar dados e identificar muitas coisas de forma simplificada, sem saber nada de programação. Então, é muito interessante para vocês aí que já entraram agora no mercado de trabalho, ou então que vão entrar no mercado de trabalho, que invistam nisso aí também, em aprender um pouco de análise de dados e Alteryx também, para que vocês consigam se destacar no mercado, porque como eu falei, a área de análise de dados é uma área que está muito crescente, tem muita vaga aparecendo e existe um déficit enorme, tem muita vaga para pouco profissional capacitado nessas áreas. Então, se você conseguir dar uma atenção de estudo, de aprender um pouco mais, independente de qual área de atuação que você vai querer seguir, saber análise de dados e saber Alteryx vai te ajudar muito aí na sua carreira, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, tudo isso que eu preparei para vocês hoje. Eu vou estar no chat aqui para a gente conversar, caso vocês tenham dúvida. E qualquer coisa, por favor, sintam-se livres para me procurar nas redes sociais também. Eu estou colocando aqui no vídeo quais são as minhas redes sociais. Eu sempre tento responder o mais rápido possível, então se eu demorar um pouquinho é porque eu estou ali um pouco enrolado, mas sem dúvida eu vou te responder. Eu estou sempre disponível para isso e fico muito feliz em ajudar, tá bom? Então, fica um abraço para vocês e até mais!